Diz assim a palavra de salvação: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Amém. Oremos ao Senhor pedindo iluminação da sua palavra. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu que criastes os céus, a terra, o mar, em tudo que nele há. Tu, Senhor, a qual engrandeceste o Teu Filho e lhe deu o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor. Então, nesse momento, Senhor, como Teus filhos, te pedimos que possamos estar entendendo o Teu governo, Senhor, o Teu senhorio sobre nós e sobre toda a criação. Te pedimos, Senhor, que neste momento, por meio do Teu Espírito Santo, o Senhor seja com meus irmãos, os fazendo entender a Tua palavra, e que isso se reduze em prática para o louvor e glória do Teu nome. Também, Senhor, me usa como instrumento falho para estar sendo fiel à Tua palavra, apesar de mim, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa estar me iluminando para estar sendo fiel à Tua palavra, e que para que todos nós que estamos aqui nesse fim de tarde, adorando ao Senhor, cumprindo o Teu mandamento de separar um dia para Te cultuar e engrandecer o Teu nome, sejamos edificados, e que tudo isso redunde em prática para a glória do Teu nome. É no nome de Cristo, o nome tão glorioso que está acima de todo nome, que nós te oramos. Amém. Nós conhecemos muitas pessoas famosas. Há muitas pessoas que a fama dela corre por todo mundo. Hoje, no nosso tempo contemporâneo, o homem mais famoso do mundo é um jogador de futebol. Todos conhecem ou já ouviu falar. O nome dele é Cristiano Ronaldo. Ele é famoso porque ele tem inúmeros recordes. Ele tem 22 recordes, 30 títulos, e apesar da idade dele, ele continua jogando em alto nível. Ele é conhecido por sua desenvoltura, por sua profissionalidade e por seu talento. Ele é tão reconhecido como alguém famoso pelos seus feitos, que a maior parte do que ele ganha não é jogando futebol, é por meio de publicidade. Hoje, na plataforma mais usada em mídia social, no Instagram, ele tem 202 milhões de seguidores. Ele é o único ser humano que tem mais de 200 milhões de seguidores. É basicamente quase a população do Brasil. O Brasil tem 209 milhões de habitantes, e ele tem 202 milhões que o seguem e querem saber o que acontece na vida dele por meio do que ele fez. Ele é admirado por tudo que ele fez. E o texto hoje aqui vai falar de alguém que é admirado porque ele fez coisas muito importantes. Nós vamos ver aqui no texto de hoje da autoridade de Cristo, como ele é admirado por tudo que ele fez. Só que, diferente de Cristiano Ronaldo, Cristo, ele é admirado pelo seu ensino, pelo seu governo
e por sua doutrina. A autoridade de Cristo é admirada por causa do seu ensino, o seu governo e a sua doutrina. Do verso 21 ao verso 22, nós vamos ver a autoridade de Cristo em seu ensino. Do verso 23 ao verso 26, nós vamos ver a autoridade do governo de Cristo até sobre os demônios. E do verso 27 ao verso 28, nós vamos ver que a autoridade da doutrina de Cristo é anunciada por toda a região. A ênfase desse texto aqui é mostrar que Cristo é admirado por causa da doutrina que ele prega, a autoridade da doutrina. Falei um pouco hoje de manhã e a palavra que é usada para autoridade é uma palavra que ela tem dois significados e às vezes na tradução a gente não consegue trazer todo o significado. Vem de uma palavra do grego que quer dizer exousia, que a tradução é autoridade e poder. É alguém que tem autoridade e também tem o poder de fazer coisas, de fazer maravilhas. Então, vamos ver aqui a autoridade, o poder do Cristo admirado, que se demonstra no seu ensino, governo e doutrina. O texto, o primeiro ponto onde nós vamos ver a autoridade de Cristo por meio do seu ensino, o texto começa dizendo o seguinte: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. O texto inicia dizendo depois de quê? Depois do que aconteceu, que nós vimos a semana passada, semana retrasada na verdade, nós vimos que o Senhor chamou pescadores e vimos que por meio do chamado de pescadores, o seu ministério se inicia e ele é reconhecido como aquele que foi prometido no Antigo Testamento. E aqui ele entra em Cafarnaum, justamente aquela ideia que nós vimos a semana passada, que ele caminhava junto do mar da Galileia e ele ia fazer todo o processo que o povo de Israel fez. Então ele andou pelo mar da Galileia e agora ele estava em Cafarnaum. E aqui, o fato dele estar em Cafarnaum não é algo aleatório, é algo justamente que, como nós vimos, ele está seguindo os mesmos passos do povo de Israel quando estava conquistando essa terra prometida. Cristo aqui, ele está tomando para si o que Israel não fez e ele está sendo luz para as nações. Veja, nós vamos falar um pouco disso no final, mas qual era a missão de Israel por meio do pacto feito com Abraão? Tu serás um pai de grandes nações, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então todos iriam ouvir sobre o Senhor por meio de Abraão, por meio do povo de Israel. E no final do texto ele vai dizer justamente o seguinte: correu célere a fama de Jesus em todas as direções. Então nós percebemos que Cristo, o que ele estava fazendo? Ele estava cumprindo no lugar do povo de Deus a missão de o Evangelho espalhar. As boas novas estavam iniciadas, o reino de Deus chegou, e Cristo, ele assume em si tanto o papel de rei, como o papel do reino. Ele está cumprindo tudo aquilo que nós deveríamos cumprir, que o povo de Israel poderia cumprir. E quando ele chega em Cafarnaum, o que é que ele faz? Primeira coisa que ele faz é obedecer o quarto mandamento. Veja, o texto vai dizer: e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. O quarto mandamento, nós lemos aqui na lei do Senhor que 6 dias nós devemos trabalhar e fazer toda a nossa obra, mas o 7º dia é o que? É o sábado do Senhor teu Deus. É um dia que nós devemos reservar para irmos à igreja, e que nós temos por obrigação de adorar o Senhor no dia de hoje. Nós vemos aqui o exemplo do nosso próprio Senhor, indo
para a igreja e ele ia ensinar. Ele ensinava verdades das Escrituras. É um dia onde nós temos que escutar do Senhor, aprender mais dele, para que nós possamos estar mais fortes para os outros 6 dias. É algo que é uma obrigação do cristão. Nós não temos a opção de dizer, olha, eu quero ou não quero ir. O domingo, o cristão ele tem por obrigação de estar no culto ao Senhor, cultuando ao nosso Deus. Quando faltamos o culto ao Senhor, nós temos que entender, é um pecado grave. Nós vamos ver aqui no livro de Marcos, quando nós estaremos pregando, vamos ver a ênfase. Cristo, ele foi para a sinagoga no sábado. Cristo, ele ensinava no sábado. Cristo pregava no sábado. Cristo é o Senhor do sábado. Hoje é o primeiro dia da semana e tem que se deixar claro que depois que Cristo morreu e ressuscitou, o dia do Senhor houve uma mudança justamente pelo aspecto redentivo. Por que mudou do 7º dia para o 1º? Porque foi o dia em que o nosso Senhor ressuscitou, o primeiro dia da semana. Por isso que hoje nós não comemoramos mais a antiga Páscoa. Nós comemoramos agora a nova Páscoa, onde o nosso Senhor ressuscitou e nós comemos do pão e tomamos do vinho. Então, por isso, o nosso Senhor, ele deixou um princípio. Ele estava nesse momento de transição e ele falou, olha, cumpri o mandamento, vão à igreja no dia de sábado, guardem o dia de sábado. E ele fez isso, ele iniciou justamente obedecendo o 4º mandamento. Ele foi à sinagoga no sábado e ensinou. E quando ele ensinou, ele vai mostrar aqui a sua autoridade quando ele ensina na sinagoga. Veja o que diz o versículo 22. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Então Cristo aqui, quando ele vai ensinar na sinagoga, ele demonstra autoridade, ele demonstra o seu poder. Ele fala, olha, eu tenho autoridade para falar o que eu tenho para falar para vocês. E as pessoas se maravilhavam, porque qual era a diferença do ensino de Cristo para os ensinos dos líderes eclesiásticos daquela época? Qual era o conteúdo do ensinamento de Cristo? Nós vimos, arrependei-vos, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Cristo estava falando dele mesmo, ele não falava de outra pessoa, mas a pregação dele era diferente, porque em que consistia a pregação dos escribas? Os escribas, eles começavam a pregar e diziam o seguinte, é como se eu, pastor Fábio Filho, chegasse e dissesse, olha, começasse a contar sobre a minha vida, começasse a contar sobre a minha semana, eu começasse a falar sobre a viagem do presbítero seminarista Arnaud para Teresina, o que ele andou, o que ele comeu. O que estava acontecendo ali? Os escribas faziam, eles falavam de qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, mas não estava falando daquele que viria. As igrejas naquela época estavam com pastores, os escribas e os fariseus, que eles tinham leis absurdas, verdades absurdas que não vinham da palavra de Deus. Não abriam as escrituras e diziam, olha, aqui a Bíblia diz isso. Eles começavam a abrir as escrituras, às vezes não abriam e ficavam falando de si, falando de outras coisas, falando de outros acontecimentos. A palavra principal não era o Evangelho de Cristo, o Evangelho de que o reino dos céus está próximo, que o reino dos céus chegou e que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo.
Infelizmente, quando vamos olhar para o contexto de várias igrejas, o evangelho que é pregado é justamente o evangelho que as pessoas falam de si. É o evangelho onde a pessoa está em evidência, o eu. Na hora da oração pública, as pessoas querem mostrar que é mais espiritual. Na hora dos cânticos, as pessoas querem mostrar que cantam mais. Na hora da pregação, os pregadores estão falando deles mesmos. E nunca o Senhor está em evidência. Então, no culto, sempre tem que ser principal: Cristo na oração, Cristo nos louvores e Cristo na pregação. Então, os irmãos têm que entender que vocês devem se maravilhar com o ensino quando ele vem das Escrituras e estarem prestando atenção para quando qualquer pessoa que pregar ou falar e querer falar de si nesse púlpito, que os irmãos não permitam, que os irmãos não aceitem, que os irmãos não deixem a pessoa chegar aqui e falar o que quer e bem entende e que a glória de Cristo seja roubada. Talvez eu estou pastoreando, mas eu não vou viver para sempre. Talvez eu não fique aqui para sempre. Quero passar muito tempo. Mas se um dia mudar de pastor, não aceitem um evangelho que não seja um evangelho que venha das Escrituras. Não deixe outra pessoa roubar o lugar de Deus. Não admirem outra pessoa no lugar de Deus, porque isso é extremamente importante. É a própria voz de Deus. A pregação ela tem que vir a partir da palavra. E o que foi que aconteceu quando a palavra de Deus era pregada de maneira genuína? As pessoas se maravilhavam com Cristo, o Deus vivo, todo-poderoso. Veja, esses 4 pescadores que tinham sido acabados de ser chamados, eles viram ali milagres acontecendo, e evidências de que Cristo era o Filho de Deus. E quando nós vamos ver que Cristo, ele mostra a sua autoridade no seu ensino, eu pergunto para você, a partir de que Cristo, ele por seu ensino, ele foi ensinar na sinagoga no dia de sábado, eu pergunto com que frequência você tem vindo à casa do Senhor cultuá-lo? Qual é a sua regularidade? O que é que tem feito você faltar o culto ao Senhor? Nós não podemos deixar de vir cultuar o Senhor, porque nós entendemos que esse Deus é maravilhoso e Ele está aqui no dia de hoje falando a nós. Nós iniciamos o culto invocando a presença dEle. O Deus Emanuel está conosco aqui. Nós não podemos deixar de cultuá-lo. E essa doutrina tão maravilhosa, como é que você tem recebido? Você tem escutado a doutrina verdadeira? Você tem recebido ela? Você tem colocado essa doutrina no seu coração e olha e diz: olha, eu quero praticar, eu quero viver por meio dessa doutrina? Que mudança a sua vida tem tido a partir das verdades de Cristo? Como você tem ouvido essa palavra e tem praticado isso? Ou será que a verdade entra, você entende e concorde, mas parece que sai pelo outro lado? Quando você chega em casa à noite, sai pelo outro lado e parece que nada mudou. E por meio da palavra de Deus tem que haver mudança e ficarmos maravilhados com a voz e a palavra do Senhor. Outra coisa que nós devemos pensar é que tipo de pregação nós gostamos de ouvir. Qual tipo de palavra que nós gostamos de ouvir por meio da revelação do Senhor? Porque de Gênesis a Apocalipse você vai ouvir o seguinte: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Não espere ouvir que você é bom. Não espere ouvir que a sua vida vai ser uma maravilha. Não espere ouvir que todos os seus problemas serão resolvidos aqui e agora, se você depositar aqui uma quantia de dinheiro, ou se você colocar um copo d'água, seja onde for. Essa não é a promessa do Evangelho.
A promessa do Evangelho é que, apesar do sofrimento, o nosso Deus, Ele é um Deus bondoso, porque Ele veio para essa terra sofrer tudo que nós devemos sofrer. E é esse tipo de pregação que nós devemos ouvir, que nós devemos estar pronto para sofrer em nome do nosso Senhor. Esse é o Evangelho verdadeiro. Qualquer coisa que passa disso é anátema e maldito perante o Senhor. E esse era o ensinamento que Cristo estava dizendo. E nós vamos ver que quando Cristo ele ensinou e as pessoas se maravilhavam dentro da própria sinagoga, tinha demônios e pessoas que não queriam entender essa verdade. Veja, do versículo 23 ao versículo 26, a autoridade do governo de Cristo sobre os demônios, o rei que governa todas as criaturas. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 23. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos? Nós vamos ver nesse contexto que tem pessoas que não querem se sujeitar à palavra de Deus. Na própria sinagoga, no próprio local de adoração, aparece um demônio. E ele não quer se sujeitar à palavra do Senhor. Aqui no texto está dizendo que ele apareceu. No texto de Lucas, que é o texto correlato, capítulo 4, vai dizer que ele já estava lá. E em nenhum momento ele tinha se pronunciado. Então o que a gente pode pensar? Que até aquele momento, na sinagoga de Cafarnaum, a palavra de Deus não estava sendo pregada. Os ensinos eram ensinamentos em que não havia mudança, não havia confrontação de arrependimento de pecados. Era o tipo de pregação onde a pessoa vem para cá, escuta e volta para sua casa e nada muda. Mas a pregação do Evangelho é para incomodar aqueles que estão na vida de pecado. É para incomodar aqueles que são inimigos do Evangelho. A pregação da palavra, a palavra do Senhor, é para incomodar o mundo. A luz que vem das Escrituras, ela deve tirar as trevas ao nosso redor. Por meio das Escrituras, por meio da pregação, por meio da palavra do Senhor, é para justamente as pessoas dizerem: olha, por que você faz isso? O ímpio deveria se incomodar por meio das coisas que nós fazemos de maneira correta. E aqui é justamente isso que acontece. Satanás, ele tinha acabado de ser derrotado. Veja, um pouco antes, a tentação de Cristo. Ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. Capítulo 1, versículo 13. Nós pregamos isso aqui há 3 semanas atrás. Satanás tinha sido derrotado. E como é que foi que o Senhor derrotou Satanás? Todo momento, quando Cristo foi tentado, ele dizia: olha, está escrito, está escrito, está escrito. A maneira que nós temos para derrotar os nossos inimigos, o pecado, o mundo e o diabo, é por meio da palavra do Senhor. Nós temos que ter a norma da lei gravada no nosso coração, para não pecar contra ele. E quando formos tentados, nós temos que responder: está escrito, eu não posso pecar contra o meu Deus. A palavra do Senhor diz assim. E Satanás, ele não se submete à autoridade de Cristo. Ele vai contra a autoridade de Cristo. E eu quero que você pense um pouco sobre isso. Você sabia, quando você não se submete à autoridade de Deus, você está sendo
um imitador de Satanás? Porque Satanás, ele não se submete à vontade do Pai. Ele foi rebelde. E Cristo, que nós devemos imitar, ele veio ao mundo e se submeteu à vontade do Pai. Quando você não quer obedecer a palavra do Senhor, quando você peca, o que você está fazendo? Você está imitando ao diabo. E quando nós entendemos isso, o que deve partir do nosso coração é justamente: eu tenho que me arrepender. Eu não posso agir como um inimigo do Evangelho. Eu não posso agir como um imitador de Satanás. Eu tenho que imitar ao meu Senhor. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida de obediência, de luta contra o pecado, de luta contra Satanás. E veja que, olha o que Satanás faz. Ele diz: bem seis que és quem? O Santo de Deus. Satanás, ele reconhecia a divindade de Cristo. Ele conhecia, ele sabia quem Cristo era, ele sabia que Cristo era Deus. Ele não disse: olha, tu é qualquer um, não. Ele fala: eu te conheço, tu és Jesus de onde? Nazareno. Jesus Nazareno. Ele sabia quem era que estava ali. E ele fala: tu és o Santo de Deus. Perceba que mesmo reconhecendo a divindade de Cristo, você pode continuar em rebeldia à palavra do Senhor. E você tem que ter cuidado. Não pense que porque agora você conhece a Cristo, você não vai pecar, que você não pode se rebelar. Pode. Por isso que nós temos que ter cuidado. E todo ato de rebeldia e de insubmissão é justamente um ato de afronta contra o Senhor. Veja, o Senhor estabeleceu padrões. O Senhor colocou o filho para se submeter aos pais. Quando eles não se submetem à autoridade, eles também não estão submetendo ao Senhor. Quando nós quebramos a lei do nosso país, nós também estamos quebrando o 5º mandamento. E toda vez quando nós nos submetemos à autoridade, quando nós não queremos ouvir a esposa que deve ser submissa ao marido, o que está acontecendo? É imitação de Satanás. Todos esses casos, quando os irmãos escutam e o conselho o procura, ou o pastor o procura pedindo para que ele se arrependa, para que ele mude de atitude, e realmente há pecado envolvido, quando as pessoas não se submetem e falam: olha, eu vou fazer assim porque eu acho que é melhor. Infelizmente, muitas vezes, nós temos imitado mais a Satanás do que a Cristo, por causa do nosso coração rebelde, que muitas vezes reconhece a divindade de Cristo, mas não conhecemos Ele de fato, de verdade. Nós temos que pensar um pouco sobre isso, que nós não podemos viver dessa maneira. Nós temos que reconhecer que Cristo, Ele nos mudou, que Cristo, Ele nos salvou, e que nós devemos imitá-lo, ao invés de nos rebelarmos contra Ele, porque quem se rebela contra Ele é imitador de Satanás. E nós, como cristãos, somos o que? Imitadores de Cristo. Nós recebemos esse nome, não é um apelido qualquer, não é um sobrenome qualquer, é quem você é, cristão. Por isso que a nossa vida deve ser uma vida intensa de procura e de nos aproximarmos e imitarmos o nosso irmão mais velho. E logo após dessa rebeldia, Cristo chega e diz: cale-te e sai desse homem. Cristo expulsa o demônio desse homem. Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele.
Hoje, nós não cremos mais em possessão demoníaca. Cremos que não existe mais. Quando olhamos no final de Apocalipse, a primeira coisa que nós pensamos aqui, o que aconteceu com Satanás e os inimigos, eles foram amarrados. Hoje não há mais possessão demoníaca. Possessão demoníaca que havia foi naquele período específico, onde estava tendo aquela última tentativa do diabo de derrubar o próprio Senhor. Não era uma luta de duas pessoas que tinham a mesma força, não. Era alguém insignificante, querendo tirar o rei todo-poderoso do seu lugar. E ele não teve êxito. Tanto que toda vez quando ele encontrava o Deus Todo-Poderoso, ele se acovardava e fugia. E ele não conseguia resistir. O máximo que ele conseguia fazer era se debater e gritar. E somente com a sua voz o Senhor diz: olha, cala-te e sai desse homem. Mas uma coisa que ainda existe hoje e nós temos que ter cuidado é a influência de Satanás. Ele influencia de uma maneira que nós não conseguimos imaginar, por meio de investidas, por meio de diversas coisas. Se você for ver a pauta da mídia, tudo isso é influência de Satanás. Muitas vezes as roupas que se vendem hoje, a moda, é influência de Satanás. Se você vê as músicas que existem hoje, é influência de Satanás. E nós, como cristãos, não podemos estar ouvindo ou vivendo dessa maneira. Se for preciso você não assistir nada para tirar a influência de Satanás, que você faça isso. Não estou dizendo que é pecado assistir, mas tenha cuidado para essas coisas não estarem influenciando. Não estou dizendo para você não vestir qualquer roupa, mas se for preciso você se cobrir com uma lona, faça isso. Não deixe que Satanás lhe influencie. Se for para você ficar o resto da sua vida sem escutar música, é melhor do que você ser influenciado por Satanás. É o princípio das Escrituras. Se o teu olho faz pecar, o que você faz? Arranca-o e lança fora. Ele não está dizendo para você arrancar seu olho literalmente, mas ele está dizendo que tudo que faz o seu olho pecar, se afaste disso. Se afaste de oportunidades que você tem para pecar. Se afaste de momentos de tentação. Se afaste de ambientes que possa tentar o seu coração. Você não pode resistir ao Senhor. Ninguém resiste ao Senhor. Então fuja de tudo aquilo que pode te tornar um rebelde. Fuja de tudo que possa lhe deixar parecido com Satanás. Porque da mesma maneira que Cristo chegou naquele demônio na igreja e disse: olha, você saia desse homem e se cale. Da mesma maneira, aqueles que não se submetem ao governo do Senhor e acham que são crentes e vivem uma vida totalmente desregrada, o Senhor, o dia do juízo, vai dizer: olha, cala-te e sai daqui. Aqui não é o seu lugar. Quem vive numa vida de rebeldia e que não obedece à palavra do Senhor, o Senhor vai chegar para você e vai dizer: olha, aqui não é o seu lugar. O fato de você vir para a igreja não lhe salva, mas o fato de você se arrepender dos seus pecados e crer no Filho mostra que você já foi salvo. Não é o fato de você estar sentado aqui hoje, mas é o fato de você servir ao Senhor. É isso que a palavra aqui está dizendo. Você se submeter ao governo de Cristo. E saiba, de todo jeito você vai se submeter, nem que seja de uma maneira de ordem, mesmo que seja de uma maneira que você receba a ira do rei, mas você vai se sujeitar.
E é o que acontece aqui com esse homem. E por último, e o terceiro ponto, do versículo 27 ao versículo 28, nós vamos ver a autoridade da doutrina de Cristo sendo anunciada por todas as direções. Versículo 27 e versículo 28 vai dizer o seguinte: todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Nós vemos aqui que Cristo ele é admirado por causa da sua doutrina, por causa desse sistema de ensinamento que ele está pregando. Que sistema de doutrina é esse? Que ensinamento é esse? É somente o Evangelho da graça. Porque todos nós, quando olhamos para a lei do Senhor, nós olhamos e percebemos o quê? Eu não consigo cumprir isso de maneira perfeita. Eu tento e eu não consigo. Quando lemos a lei do Senhor, o primeiro mandamento, nós colocamos várias coisas no lugar de Deus. Nós não adoramos Ele da maneira devida, segundo o mandamento. Terceiro mandamento, quantas vezes nós chamamos o nome de Deus em vão, usamos o nome dele de maneira que não o honra? Quantas vezes nós não adoramos o quarto mandamento, nós não guardamos o dia do Senhor, o domingo, da maneira que Ele exige? Nós deixamos o culto em último lugar, chegamos aqui cansados, muitas vezes estamos aqui, mas nossa cabeça está lá não sei aonde, e quebramos o quarto mandamento, não nos submetemos à autoridade. Sexto mandamento, a palavra do Senhor fala que aquele que olha para o próximo com raiva já o matou. Aquele que olha para uma mulher com olhar impuro já adulterou. Aquele que deseja aquilo que é do próximo já roubou. Falso testemunho. Quantas vezes abrimos nossa boca para falar mal do próximo? Quantas vezes desejamos aquilo que não é nosso? E quando olhamos para a lei do Senhor, dizemos: olha, eu não consigo cumprir isso. Eu não consigo viver de uma maneira perfeita. E é aí justamente onde entra a maravilha da doutrina de Cristo. Porque Cristo, Ele é o único Deus que fala: olha, você não precisa fazer nada para ser salvo. Eu vou cumprir a lei no seu lugar. Você vai cumprir a lei porque vocês já são salvos. Vocês têm que me obedecer porque eu já te salvei. Foi o que nós lemos no início, no momento de contrição. O Senhor chega para o povo, o Senhor tira o povo do Egito, o povo era escravo, não é mais escravo. O Senhor fala: olha, eu sou o Senhor teu Deus, eu te tirei do Egito, da casa da servidão. Ele está dizendo para a gente hoje: olha, eu tirei vocês da servidão espiritual de vocês, vocês não são mais escravos do pecado. Vocês têm que lutar agora para não voltar a ter uma vida de pecado, porque eu já fiz tudo por vocês. Vocês vão fazer agora para me agradar. Vocês estão fazendo algo para agradar alguém que fez tudo por vocês. Vocês não estão por conta, a salvação já foi garantida. Vocês agora têm que me obedecer, porque eu já te salvei. É isso a maravilhosa doutrina de Cristo, o Evangelho da graça, algo totalmente maravilhoso, diferente do que se ensina aí em outros locais, onde diz que você tem que fazer isso, você tem que rezar não sei quantas Ave Marias, não sei quanto Pai Nosso, subir não sei quantas escadas de joelho. Isso não vai ser nada na eternidade. Não há nada que você possa fazer que te leve para o céu. A única coisa que vai te levar para o céu é a fé em Jesus Cristo. E até a fé que nós temos é um dom dele. Até a fé, o ato de crer, foi algo que foi colocado em nós.
Então, quando nós olhamos, que maravilha, meu problema foi resolvido, eu não fiz nada. Não é isso que nós tanto queremos? Que nossos problemas sejam resolvidos? Se você crer em Cristo, arrepender dos seus pecados, você vai ter certeza de que seus problemas serão resolvidos e que na eternidade você vai poder experimentar tudo isso. Vemos aqui que Cristo, ele mostra a sua autoridade, o seu governo por meio do seu ensino e por meio das ordens da criação. Veremos em outros textos, quando o Senhor fala aqui para o demônio: cala-te e sai desse homem. As pessoas, quem é esse que até os demônios o obedecem? Todo mundo temia os demônios e agora o demônio teme esse homem. O Senhor, ele governa a criação. Ele olha para o mar e diz: olha, te acalma. Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? E todos se admiravam. Ele é alguém que deve ser admirado. O nosso Deus Todo-Poderoso, ele deve ser admirado. E eu pergunto para você: o quanto você tem se admirado com essas maravilhosas doutrinas? Novamente eu lhe pergunto: isso é algo que lhe traz maravilhas e enche o seu coração? A autoridade de Cristo pode ser reconhecida também por sua obediência para Ele? Será que as pessoas conseguem olhar para você e dizer: realmente, Deus é autoridade sobre essa pessoa, Deus é autoridade sobre você, porque essa pessoa obedece a esse Deus é Senhor dela? Você tem que ser reconhecido como um servo que obedece ao Senhor. E não era o mais natural possível. Quando alguém é famoso, quando alguém é maravilhoso, o que acontece? Todo mundo fala sobre ela. Todos dizem: olha, a notícia está correndo, todos estão ouvindo. E é justamente o que acontece com nosso Senhor. Correu imediatamente a fama de Jesus em todos os lugares. Versículo 28 vai dizer: então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então Cristo aqui, ele estava indo além ali de Jerusalém, agora a circunvizinhança. Veja, quando João Batista pregou, veja no capítulo 1, versículo 5, o que foi que aconteceu? Saiu até com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados eram batizados por ele. Então toda a Judéia já tinha ouvido que viria um. Quando esse veio, a pregação dele foi maior do que a João Batista. Não foi só ali, até as outras cidades circunvizinhas ouviram da fama de Jesus. Todos ficaram sabendo. E por que todos ficaram sabendo? Porque as pessoas ouviram coisa tão maravilhosa e saíam anunciando. E eu pergunto para você, cristão, discípulo de Cristo, você tem anunciado o Evangelho de Cristo? O que você tem feito na sua semana com os ímpios que estão do seu lado, não conhecem a Cristo? Você tem anunciado o Evangelho para eles? Você tem os convidado para vir aqui ouvir essas verdades tão preciosas? Ou você não tem dado importância, ou você não acha isso maravilhoso? Ou você acha que essa notícia não deve correr em todos os lugares? Você tem que anunciar esse Evangelho. Pregue a palavra, que é oportuna, quer não. Pregue ela a tempo e fora de tempo. Nós, como cristãos, temos que anunciar o Evangelho do nosso Senhor. Nós não podemos nos envergonhar. Nós não podemos ser tímidos: não, eu não vou falar.
Por que não? Você se envergonha do Evangelho? Aquele que se envergonha do Senhor, o Senhor que se envergonha. Nós não podemos rejeitar tamanha missão. É o ID, pregar o Evangelho a toda criatura. Temos trabalhado aqui na quarta-feira sobre missão. A missão da igreja é anunciar o Evangelho. De que forma? Vivendo em todas as áreas da nossa vida de uma maneira que agrade ao Senhor. Isso vai ser natural. Você não precisa estar toda hora citando um versículo bíblico, não. Viva de uma maneira, no seu trabalho, na sua casa e na igreja, de uma maneira que agrade a Deus, que as pessoas que vão começar a perguntar: o que é que está de diferente na sua vida? O que é que foi que mudou? E você vai ter oportunidades para aconselhar, para falar de Cristo e anunciar tão grande maravilha e tão grande fama. Nós percebemos que, diferente de Cristiano Ronaldo, que apesar do nome dele significar um seguidor de Cristo, que governa com conselhos de sabedoria, esse é o significado do nome dele. Ele só será lembrado na história como uma mera lembrança, como um vulto, alguém que conseguiu fazer coisas, mas só para ele mesmo. Ele conseguiu conquistar títulos para ele, que depois que ele morrer, só vai ter importância quando alguém chegar próximo ou passar dele, ou pessoas vão comentar. Não vai trazer mudança de vida para ninguém. Mas Cristo, Ele é lembrado na história por causa da sua maravilhosa salvação. Ele ensinou, Ele governa e diz como nós devemos agir. Ele traz salvação para nós 2020 anos depois, a milhares de quilômetros de distância, onde Ele foi morto naquela cruz. Ele nos ensina como agir, como reconhecer o poder dEle, e ainda hoje, 2020 anos depois, pessoas convertidas e transformadas por meio do Evangelho de arrependimento e fé. Reconhecimento que o Deus vivo e verdadeiro morreu na cruz em nosso lugar e nos salvou. Que possamos estar reconhecendo a autoridade de Cristo e que Ele, o Deus Todo-Poderoso, seja quem nós mais admiramos em nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, Senhor, por todas as Tuas maravilhas, por o Senhor nos dar mais um dia de vida, por o Senhor nos dar o pão de cada dia, por o Senhor sustentar os nossos parentes, por o Senhor ser tão bondoso para conosco, nos forjando por meio do sofrimento, por meio de doenças, nos trazendo bondade, onde muitas vezes nós não entendemos. Senhor, nos ajuda a reconhecer a Tua divindade e viver de uma maneira que Te agrada. Que o Senhor possa ser glorificado e que o Teu nome esteja acima de todo nome. E é justamente no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós te oramos gratos pela Tua obra salvífica. Amém.